Corações sem Destino, de Eliana Machado Coelho, pelo Espírito Chélida, parte 6, capítulo 16, O Retorno de Rubens. Sábado à tarde, Humberto encontrava-se sentado no sofá sob as cobertas, olhando para a TV sem prestar atenção no programa que passava. Estava frio e Dona Aurora havia levado uma caneca de chá para o filho. Sentada em uma poltrona perto dele, puxou algum assunto do qual ele mal opinou. Vendo-a em silêncio, a senhora voltou para a cozinha, pois havia deixado um bolo assando no forno. Foi então que, adentrando ao recinto, chegou o espírito de Rubens, confuso, desorientado e bem machucado. Mãe! Chamou ao vê-la frente à pia. Dona Aurora não pôde ouvi-lo, mas sentiu um aperto no peito e uma saudade em forma de dor, desatando a chorar. Mãe, olha para mim, pediu o espírito Rubens atordoado. Sei que a senhora está assim porque já soube de mim e da Irene, não é, mãe? Humberto já contou tudo para a senhora, só que contou do jeito dele. Mas, mãe, chorou sentido. Eu fui fugir dele e sofri um acidente, olha. A mulher não se virava em sua direção, e ele contou chorando ao implorar. Eu me arrebentei com a moto, mãe, veja aqui. Inconformado e sem entender a reação de sua mãe, suplicou em lágrimas. Mãe, olha para mim, por favor. Alguns segundos e perguntou, por que a senhora está me tratando desse jeito? Por que não fala comigo? Eu errei. Tá bom que eu errei, mas me ajuda, mãe. Eu estou machucado. Sinto muita dor. Olha esses ferimentos. O espírito Rubens apresentava uma aparência espiritual muito machucada, vários cortes, escoriações e até fraturas que o faziam ter dor como se fossem seu corpo físico. Seu rosto e sua cabeça sangravam. Na nuca traziam um afundamento do crânio, reflexos de seu acidente. Contudo, o seu corpo de carne havia ficado em condições muito piores. Aparecia daquela forma porque havia recebido ajuda de tarefeiros espirituais que, a pedido da nobre entidade Lariel, haviam prometido auxiliá-lo a se recompor e deixá-lo sob os domínios daquela residência para sua proteção. Ele andava com extrema dificuldade quando se aproximou de Dona Aurora. Encostou-se em suas costas, debruçou-se em seu ombro e chorou. Mãe, me perdoa e me ajude. O que eu fiz não estava certo, mas... A senhora passou a chorar compulsivamente ao se lembrar do filho Rubens como era. Experimentou uma sensação em que pareceu sentir o seu perfume, ouvir a sua voz, vivamente como se estivesse em casa. Achou até que podia ouvir o seu barulho costumeiro. Recordou-se de sua vaidade, de sempre querer suas camisas limpas e bem passadas, que ela deixava caprichosamente arrumadas no armário do quarto como ele gostava. Lembrou-se do seu prato predileto e de como Rubens ficava feliz quando ela o preparava de surpresa. Sem saber e sem perceber, Dona Aurora foi cedendo energias ao espírito Rubens, que começou a se sentir mais refeito e um tanto sonolento. Confuso, e acreditando que sua mãe agia daquela forma para puni-lo pelo que ele havia feito contra o seu irmão, decidiu. Tudo bem, a senhora está certa, vamos conversar amanhã. Ainda com muita dificuldade foi para o seu quarto. Passando pela sala, olhou para Humberto, que parecia hipnotizado frente à TV, pensando que o irmão estivesse muito irritado com ele, e para não provocá-lo decidiu não dizer nada. No quarto, deitou-se em sua cama e caiu numa espécie de sono profundo. Não demorou e Lívia chegou parecendo animada. Dona Aurora já havia se recomposto do choro que tentava disfarçar e a recebeu com o carinho de sempre, mas a moça percebeu. A senhora está chorando? Perguntou com jeitinho generoso. É a saudade, filha, dói tanto. Eu sei, Dona Aurora, é difícil mesmo. Afastando-se do abraço, a senhora pediu, não conte a Humberto. Não quero que meu filho fique triste por saber que eu chorei. Não quero que ele tenha mais problemas e preocupações. Fique tranquila, não vou dizer nada. Em seguida ela perguntou, ele está na sala? Está. Ficou o dia inteiro olhando para a TV, mas parece que não enxerga nada. Estou com tanta pena dele, Lívia. Meu filho não precisava sofrer tanto. Humberto vai ficar bom, Dona Aurora. Confie em Deus. Eu confio. Confio sim, disse bem segura. Isso é muito bom. Agora vou lá falar com ele se a senhora não se importar. Lógico que não. Vai lá, meu bem, pode ir.
Lívia deu-lhe um beijo no rosto e foi para a sala. Lá encontrou o rapaz sentado e encolhido no sofá, coberto por uma manta. Oi, tudo bem? Erguendo o olhar, ele respondeu, quase tudo, tô levando. Sem dar importância ao tom melancólico de sua voz, Lívia perguntou, hoje combinamos de ir à casa da Débora, esqueceu? Não, só que eu não quero ir, está frio e... Ah, não, falou firme. Depois fica perguntando a Deus o que você deve ou precisa fazer para sair dessa crise, não é? O que você deve e precisa fazer para melhorar está aí na sua cara e não faz. Por favor. Se não aproveitar as oportunidades, sabe o que vai acontecer? Sem aguardar por uma resposta, explicou. As pessoas vão desistir de você, de te ajudar e vão te esquecer. Firme perguntou. Foi procurar um psicólogo como combinamos? Sem esperar que ele respondesse, Lívia praticamente atacou Firme, porém educada. Não, é lógico que não. Vai ver, nem olhou o cartão que te dei ontem. Foi hoje cedo, lá à academia que passamos em frente ontem à noite. Olha, Lívia, falou com grande esforço, parecendo precisar reunir todas as suas forças. Se veio aqui para me deixar pior, pode ir embora? Foi isso que pensou em dizer. Olhando de modo enérgico, afirmou em tom baixo. Eu não vou embora mesmo. Nós vamos sair de qualquer jeito. Ou vamos à casa do Sérgio ou sei lá. Vamos a um barzinho, uma casa noturna, restaurante. Faz tempo que eu não como uma pizza. Sorriu. Lívia, por favor. Puxando a manta que o cobria, forçou. Vai, Humberto. Não vamos perder tempo. Você vai sair hoje de qualquer jeito. Em casa não fica. Dona Aurora, que acabava de chegar à sala, pediu. Vai, filho, aproveite a boa companhia. Envolvido e inspirado pelos espíritos inferiores que o castigavam e aproveitando-se do estado em que se colocou, Humberto reagiu. Que boa companhia! Como quer que eu fique bem olhando para ela e lembrando do meu irmão? Como? Não existe motivo para você pensar assim, afirmou Lívia bem segura. Não fui eu ou você quem provocou tudo o que aconteceu com ele. Eu tenho a consciência tranquila. E você deveria ter também. O que o colocou nesse estado triste, amargo, depressivo, não foi o resultado final do seu irmão, mas sim o que Rubens fez a você por um bom tempo. Ele e a Irene mantiveram um romance, um relacionamento que só Deus sabe quanto tempo durou até você descobrir. E se nós dois não os tivéssemos flagrado naquele dia, lá no seu apartamento, é bem provável que eles continuassem se envolvendo até depois que você se casasse com ela. O seu irmão não te traiu somente com ela, não. Ele deve tê-lo enganado, traído há muito tempo, há séculos. Agora você está dando o direito de ele roubar até a sua vida? Isso não é justo. Pare com isso, filha, pediu Dona Aurora entristecida. Humberto sentia-se envergonhado ao tentar disfarçar a emoção que o dominava. Recostando-se no sofá, escondeu o rosto. Sua mãe se retirou indo até a cozinha para pegar um copo d'água com açúcar para dar ao filho. Vendo daquele jeito, Lívia tomou coragem e falou, Humberto, eu decidi uma coisa. Por mais que você não me queira, por mais que me odeie, vou fazer tudo para te ajudar. Sabe por quê? Porque eu gosto muito de você como nunca gostei de alguém. Depois que estiver refeito, aí sim, vou embora se me pedir. Ela ficou olhando por algum tempo, sentindo a sua compaixão e o seu amor aumentar junto com a certeza do que fazia. Sem dizer nada, ele somente passou a mão pelos cabelos, num gesto impaciente. Tinha os pensamentos confusos. Era como se a ouvisse, mas sem compreender o que Lívia dizia. Percebendo-o sem ação, a moça se sentou ao seu lado e, com nobreza no gesto delicado, acariciou-lhe suavemente o rosto com as costas da mão e, em tom suave, na voz baixa, falou com carinho. Isso vai passar, Humberto. Nada é eterno a não ser a vida. Deus não te criou para viver assim. Num gesto inesperado, ele se virou e abraçou com força, chorando escondido em seu ombro amigo. Com a voz rouca e sufocada, murmurou de um jeito desesperado, enquanto a abraçava. Me ajude, Lívia. Eu quero sair desse estado, pelo amor de Deus, me ajude. Eu estarei ao seu lado sim sempre, porém quem precisa se ajudar é você. Afastando-se do abraço, após receber energias salutares, motivo que desconhecia, Humberto se sentiu um pouco melhor. De cabeça baixa, desviando o olhar, comentou, às vezes acho que não vou ter forças, mas eu quero me recuperar. A vontade é tudo, queira.
Desejo se fosse a fazer tudo o que for possível para se recuperar. Eu posso estar ao seu lado, mas é você quem precisa agir. Dona Aurora só os observava de longe. Não quis interrompê-los. Após alguns instantes, apesar de tudo o que sentia, ele respirou fundo e decidiu: vou me arrumar. Vamos até a casa do Sérgio. Lívia iluminou-se com largo sorriso ao vê-lo se levantar e ir para o quarto. Na espiritualidade, Adamastor exibia-se furioso, em meio a energias de ódio e raiva que emanavam dele como ondas magnéticas estranhas e medonhas. Blasfemou e urrou feito um bicho. Depois gritou: desgraçada! Quem é você para fazer isso com ele? Berrou como se Lívia pudesse ouvi-lo. Sou infeliz, vou acabar com você. Demorei tanto e despendi tanta força para deixar esse desgraçado sem ânimo, fraco, sem vigor. Agora você, com uma simples conversinha, animá-lo e lhe dar energias? Rodeando-a, xingou-a com os piores nomes. Ao tentar abraçá-la, experimentou como que um choque que o impulsionou e o repeliu, fazendo perder o equilíbrio. Sem que pudesse ver, pois apesar de ser na espiritualidade estava em um nível diferente, o espiritual e demais companheiros cediam fluidos energéticos que fortaleciam Lívia, preservando-a. Na noite anterior, bem como naquela manhã, Lívia tinha realizado com muita fé o exercício de relaxamento ensinado por Júlia, e foi num estado bem tranquilo e com bastante confiança e amor que ela rogou por uma luz azul cintilante vinda do alto e derramada sobre ela como bênção santificante de paz. Assim a jovem acreditou ter proteção e força para se equilibrar e auxiliar Humberto no que fosse possível. Acreditou e sentiu que no momento preciso ela saberia o que fazer, o que falar e como agir em benefício de quem amava. Rogou a Deus proteção, saúde, sabedoria, tranquilidade e paz, e antecipadamente agradeceu como se já tivesse recebido seu pedido, pois tinha toda a certeza de que isso ocorreria. Dessa forma, sua mentora e os demais amigos espirituais encontraram em Lívia energias compatíveis criadas por ela, com as quais eles puderam interagir e auxiliar com a proteção de que ela precisava. Apesar do susto, Adamastor estava revoltado, contrariado com o que havia acontecido. Após se trocar, Humberto chegou à sala e, provocado por Adamastor, sentiu-se mal ao olhar para Lívia que o aguardava. Mal criou forças e forçou-se a um sorriso pedindo: vamos. Claro, vamos sim, resolveu ela alegre. Não demorou muito e o casal estava na casa de Sérgio e Débora, que os receberam com muita satisfação. Desculpe-me por não ter vindo antes visitar a Lariel. Não se preocupe, Humberto. Eu entendo, disse Sérgio. Vem cá, sente-se aqui. Enquanto isso, Débora e Lívia foram para o quarto da pequena Lariel, que reclamava atenção. Ah, essa menina está danadinha. Sentando na cama, Débora brincou com voz mimosa ao pegar a garotinha no colo. Ela só quer colo e mais colo. Toda criança é assim, disse Lívia sorridente. Adoro criança. Sabe quando eu posso? Eu a pego no colo sim, mas tem hora que preciso fazer alguma coisa e vejo que eu sou chorinho de mãe, então a deixo esperar um pouquinho. Posso pegá-la? Pediu Lívia. Claro, sente-se aqui, pediu espalmando a mão na cama. Com Lariel nos braços, Lívia comentou: é tão gostoso segurar um nenenzinho. A dona Aurora é quem diz isso. Ai, menina, você precisava ver o ciúme da dona Antônia, uma amiga que tenho como se fosse minha mãe, como a dona Aurora. É muito legal ver as duas juntas querendo dar o melhor de si, como se estivessem competindo por causa da Lariel. Quem é a dona Antônia? É uma criatura maravilhosa, mãe do João, nosso amigo. Ela estava aqui no meu aniversário, lembra? É a esposa do Dr. Edson. Ah, sei, lembrei. A dona Antônia e a dona Aurora são duas mães para mim. E sua mãe, Débora? Perdi meus pais num acidente. Tenho 2 irmãos, mas não sei por onde andam. Talvez estejam fora do Brasil. Nós nos afastamos e não tenho notícias. Entendo, compreendeu Lívia. Não tenho uma família antiga da qual eu descenda, mas Deus é maravilhoso e me compensou de outra forma. Tenho a Rita, que é uma irmã para mim. Nós nos damos muito bem. Tiago, então, rindo, comentou: tenho até 2 mães. Eu sei. Dona Aurora é uma criatura boníssima, sabe? É muito bom ela vir aqui para te ajudar. Com isso se distrai e se ocupa. Tenho muita dó dela,
por causa do que aconteceu. Nossa, nem dá para se colocar no lugar dela, principalmente pelo que aconteceu entre os filhos. A situação é tão difícil, Débora. Humberto desse jeito. Muitas coisas estão pendentes e, olhando-a nos olhos, Débora argumentou. Você gosta muito dele, não é? Gosto sim, murmurou. Peço a Deus que me oriente e me dê forças para poder ajudá-lo. Sabe, existem instantes em que me sinto fraca e inútil. Não consigo esquecer o momento em que pegamos o Rubens e a Irene juntos. É algo horrível. Fico imaginando como Humberto está se sentindo a respeito. Tocando-lhe o ombro no gesto amigo e piedoso, com a voz mansa, Débora afirmou, não desanime. Tudo é muito recente, você precisa ser forte. Eu sei, falou com lágrimas que quase rolaram de seus olhos. Quando eu olho para Humberto, por um instante, parece que vejo Rubens. A sua voz então. É como Sérgio e o Tiago, eles são muito parecidos. Às vezes sinto uma coisa, tenho vontade de me afastar, de não fazer mais nada. Não pense assim. Por mais que seja difícil, fique ao lado dele. Tenha paciência e fé. Não se afaste dele enquanto você sentir que existe amor. Às vezes, quando desejamos fugir de uma situação, estamos fugindo justamente do caminho que devemos seguir. Não prefiro fácil, não se iluda. É interessante você me dizer isso. Posso desabafar uma coisa? Claro. Eu ficava indignada, com muita raiva de tudo o que estava acontecendo entre mim e o Rubens. Eu já te falei, as agressões, as crises de ciúme, os maus tratos. Ficava imaginando uma manchete de jornal anunciando um crime passional com o meu nome ou do Humberto. Era horrível. Acho que você não sabe nem imagina o que é estar com alguém e sentir medo, pavor, pânico. Débora ofereceu um sorriso meio triste e nada disse. Quando os vi os dois no apartamento, fiquei transtornada, aturdida e confusa. Não consegui nem pensar. No dia seguinte, tomei um susto enorme quando soube que ele morreu, mas no fundo eu senti um alívio tão grande. Foi como se alguém tirasse um peso do meu peito, algo que me asfixiava. Não sei se é errado sentir isso, mas eu não posso mentir. Logo depois, Humberto ficou desse jeito, senti um desânimo. Pensei em largar tudo, não ir mais vê-lo. Algumas semanas depois de tudo, meu encarregado começou a se aproximar de mim, e com a desculpa de perguntar como eu estava, entende? Senti que ele me tratava de uma forma diferente. Ele era atencioso e até, vamos dizer, carinhoso com gestos e palavras. Um dia fomos almoçar juntos e ele pareceu muito gentil e cortês demais. Cuidado com isso, Lívia. Eu conheço muito bem homens assim, que se aproveitam de uma situação ou de sua sensibilidade para entrar em sua vida e destruí-la totalmente. A recuperação, se houver, é muito difícil e dolorosa. Breve pausa e perguntou, você gosta desse cara? Sente alguma atração por ele? Não, de forma alguma. É que com Humberto desse jeito, cheguei a pensar se não seria melhor eu dar um tempo, me sentir livre de verdade e não me prender a ele. Pensei em me dar uma folga e sair, passear com gente alegre, sei lá. Se quiser dar um tempo a você mesma, faça isso sozinha. Eu gosto do Humberto. Isso não é estranho? Não. Isso é uma tentação. Você gosta de uma pessoa, mas não quer enfrentar os problemas e as dificuldades ao lado dela. Na verdade, quer tudo resolvido e só aproveitar as coisas boas. Desculpe-me, mas falando dessa forma, você está sendo dura. É para que não se iluda, Lívia. Segurando sua mão, falou com jeitinho. Preste atenção. Lembre-se da passagem evangélica da porta larga e da porta estreita? Lembro. É isso que está procurando, a porta larga. Se você conhece Humberto, sabe como ele é como pessoa, conhece seu caráter, sua dignidade, gosta dele, sabe que ele gosta de você, mas quer se dar uma folga diante dos problemas que precisa enfrentar, quer fugir da tarefa de ajudá-lo para depois juntos começarem um relacionamento bonito e sincero, você está querendo a porta larga. Se está em dúvida, dê um tempo sozinha. Mas eu gosto dele e quero ajudá-lo. Então siga o seu coração com honestidade. Uma outra pessoa agora em sua vida será mais um problema do que uma solução. Se você gosta do Humberto, vai ter a companhia de outro só para um almoço, um café, uma noite na balada para quê? Só para aliviar a tensão? Pense bem, se começar não vai parar só aí não. Uma situação dessas vai te machucar, vai ferir Humberto. Você já teve a companhia de alguém gostando de outra pessoa? Já respondeu de imediato.
Pensei como você, em ter somente um amigo, alguém com quem eu pudesse desabafar, me distrair. Foi a maior burrada que eu fiz na minha vida. Você não pode imaginar no que me envolvi. Suspirando fundo, ainda falou. Se o momento é delicado, vá devagar, pense, ore. Não sei por que essas ideias passam pela minha cabeça. Eu sei que quero ficar com Humberto. Talvez seja uma prova de fidelidade. Você está sendo testada para se desviar do caminho com ele. Não dê atenção ao que esse rapaz está tentando propor, ou então você deve se afastar do Humberto. Não, eu gosto dele, nossa, como eu gosto. Então fique na sua e conte comigo. Se precisar, posso te ouvir. Rindo comentou. Eu sei como é bom precisarmos de um ouvido e de um ombro amigo com bons conselhos. De repente, foram interrompidas pela voz de Sérgio que chamou. Débora, a Rita chegou. Estou indo. Virando-se para Lívia, convidou. Vamos lá recebê-la? Ela deve estar com as crianças. Levantando-se, Lívia perguntou. E aí? A Rita está grávida mesmo? Está. Riu gostoso, são gêmeos. Você está brincando? Não, eu não brincaria com algo assim. Ela quer matar o Sérgio. Disse que foi praga dele. Só faltam ser duas meninas como ele falou. Riu divertindo-se. Bem mais tarde, Lívia e Humberto já estavam de volta e Dona Aurora serviu-lhe chá para esquentar por causa do frio. Sentados lado a lado no sofá, a moça falou. Foi ótimo termos ido lá hoje, não achou? É verdade. Senti-me bem melhor. Fazia um século que não me sentia assim. Que bom, fico feliz, disse sorrindo com jeito simples. Nossa, fiquei surpresa em saber que a Rita está esperando os gêmeos novamente. Você não sabia? Minha mãe me contou. Não, eu não sabia. A Rita é muito engraçada. Ela e o Tiago formam um casal perfeito. As crianças são uma gracinha. Já pensou quando forem 4? Estávamos lá na cozinha e a Rita contou que não tem família alguma. Quando o irmão e o namorado que tinha morreram, ela ficou desesperada. Achou que a vida tinha acabado. Depois começou a namorar o Tiago e ele sofreu um acidente em que quase morreu. Ele se queimou todo e perdeu a perna do joelho para baixo. Ele me contou. Eu vi uma cicatriz de queimadura no braço dele e perguntei o que tinha sido. A Rita estava grávida dos gêmeos quando isso aconteceu. Depois o Tiago se recuperou, eles se casaram e hoje estão bem. Veja só, quem estava sozinha no mundo e achou que a vida estava acabada, hoje tem uma família grande e que vai aumentar. Isso é muito legal de se ver. Humberto, o que você acha de irmos a um parque amanhã de manhã? Não sei. Foi bom sairmos, você parece ótimo. É, mas não queira um milagre, interrompeu. Assume e admita que está melhor hoje do que ontem. Sim, é verdade. Disse forçando um sorriso, e logo lembrou. Eu conversei com o Sérgio. Ele me indicou um amigo para eu experimentar fazer uma psicoterapia. Diz que esse colega é muito bom. É o João? Não. Pelo fato de eu conhecer o João e possivelmente nós nos aproximarmos por frequentarmos a casa dele, não seria legal fazer terapia com alguém conhecido. Por que não vá ao psicólogo que a Júlia indicou? Você viu o nome no cartão? Perguntou sorrindo. Viu que tem? O cartão é do Sérgio. Sérgio Barbosa. Está brincando, ela riu. Não, quando mostrei ele riu pra caramba, sorriu mais descontraído. Eu li o nome, mas nem tem tanto Sérgio no mundo. Segunda-feira vou pedir para a Júlia agendar uma consulta para... Não peça para a Júlia algo que você pode fazer. Pegue o telefone e ligue, disse com um leve sorriso e jeitinho delicado. Ele também sorriu e aceitou. Você tem razão, eu mesmo vou ligar. E a propósito, conversei muito com o Sérgio e também decidi que vou consultar o Dr. Edson, o psiquiatra. Quem sabe um outro médico. Será bom sim. Alguns segundos e decidiu. Está tarde, vou indo. Quer que eu a leve? Perguntou generoso. Não é bom você dirigir enquanto tomar aqueles medicamentos. Eles são bem fortes. Então pega o meu carro e amanhã vem com ele. Tudo bem, se eu aceito. Amanhã bem cedo estarei aqui para irmos a um parque, fazermos uma caminhada e nos distrairmos um pouco. Levantando-se, curvou-se, beijou-lhe o rosto e disse tchau, até amanhã. Até amanhã, Lívia. Obrigado, e sorriu satisfeito. Obrigada a você, disse, pegando as chaves do carro sobre a mesinha da sala. Tchau. Capítulo 17. As palavras dão ânimo. Apesar de o dia amanhecer com uma temperatura bem baixa,
O típico frio de inverno, o sol estava radiante e prometia um dia bem gostoso para passear. Lívia estava feliz, bem animada, ao estacionar o carro de Humberto frente à casa do rapaz. Assim que entrou pela porta da sala, cumprimentou Neide. Dona Aurora perguntou: "E Humberto?" "Ainda está deitado", informou a senhora extremamente abatida. "Ele está péssimo, Lívia. Meu pai chegou embriagado ontem à noite e isso foi o suficiente para ele ter nova crise", disse Neide. "Sinceramente, eu estou assustada. Nunca vi o meu irmão assim." Nesse instante, o espírito Rubens, com uma aparência espiritual terrivelmente comprometida, feia, deformada, chegou à sala impondo-se para Lívia. "O que você quer com meu irmão? É a mim quem deveria procurar." Lívia sentiu um aperto no peito. Entristeceu-se imediatamente ao saber de Humberto, mas grande dose de sua amargura foi pela vibração do espírito Rubens que a agredia. Suspirando fundo, acreditou ter forças para agir e decidiu com jeito manso e firme: "Vou ao quarto falar com ele." "O que você quer com Humberto?" exigiu o espírito Rubens sem ser notado. "Vai me ignorar também? Vai me tratar como os outros, sua safada sem vergonha?" Parada à porta do quarto, Lívia sentiu todo o seu corpo arrepiar após um calafrio percorrer sua alma. Novamente, ela suspirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos e pediu em pensamento: "Deus nosso Pai, por favor, me ajude." Em seguida entrou, foi direto até a janela, abrindo-a e fechou os vidros para que só entrasse luz. Largado sobre a cama e sob as cobertas, Humberto mal se mexia para ver quem era. Parecendo bem-humorada, Lívia forçou um sorriso e falou de um jeito simpático, como se nada estivesse acontecendo: "Bom dia. Está friozinho, mas o dia está lindo." Sentando-se na cama do rapaz, fez um carinho no rosto e pediu generosa: "Vamos, levanta. Sei que é cedo, mas será bom sairmos logo para aproveitarmos bem o dia. Sabia que ainda tem um pouco de neblina?" Movendo-se um pouco, Humberto deixou-se ver. Seu rosto parecia contraído, pesado, quase sisudo. Seus olhos vermelhos queimavam pelo ardor do inchaço. Passando as mãos pelo rosto, falou com a voz rouca: "Eu não vou, não consigo." "Sente-se um pouquinho", pediu a moça, com jeitinho delicado, enquanto trazia no rosto suave e doce sorriso que expressava sem perceber. Com dificuldade, ele se ajeitou na cama e se sentou. Na espiritualidade, Adamastor vivazmente prestava atenção aos menores detalhes e dizia: "Você não vai conseguir animá-lo desta vez, sua infeliz. Não imagino o que fiz com ele esta noite. Eu venci esta parada, e quanto a você, sua intrometida, eu já sei como vou te deixar desesperada, aflita e pior do que ele." Olhando para o espírito Rubens, que não o via, reparou: "Esse desgraçado deve ter acabado de morrer e ainda não se deu conta disso. Ele ainda pensa que os encarnados podem ouvi-lo. Que estúpido idiota! Vou descobrir toda a ligação de vocês. Vou descobrir o jeito de acabar com você e sua laia." Sem percebê-lo, apesar de sentir-se um tanto sem forças, Lívia falava com Humberto para animá-lo, mas ouvia. "É que você não entende", ele explicava. "Parece que eu vejo o mundo encoberto por uma névoa cinza, repleto de sombras ainda mais escuras. Sinto uma coisa. Parece que não tenho forças, que vou desmaiar. Sinto-me debilitado. Junto com isso, um medo, um pavor." "Do quê?" insistiu ela. "Do que você tem medo?" "Não sei. Às vezes parece que vai acontecer algo comigo." Breve pausa e contou: "Ontem à noite, eu olhava para essa parede", apontou. "Era como se eu a visse se mover, se mexer, como se tivesse uma lama que escorria ao derreter lentamente. Parecia que algo ia me atacar." E cobrindo o rosto com as mãos, confessou: "Não sabe o quanto é difícil contar isso para você. Eu sei que é algo absurdo, algo que não existe, mas é o que parece que vejo e sinto muito forte, é medonho. Vai acontecer alguma coisa comigo." "E se não acontecer, Humberto?" "Não sei. Olhe, eu tenho certeza de que não vai te acontecer nada. Talvez essa espécie de ilusão que viu na parede pode ser efeito dos remédios, não acha? Pensei nisso. Então faremos o seguinte", propôs animada: "Vamos sair, nos distrair com o que vamos ver, ouvir e fazer. Com isso, vai deixar de sentir o que sente, porque terá outras coisas nos pensamentos. Vai até conversar sobre outros assuntos, porque terá algo diferente sobre o que falar.
Parece que o que sinto nunca vai passar. Quando voltamos da casa do Sérgio, você se sentiu muito melhor. Estava diferente, animado. É só insistirmos em coisas diferentes, alegres, boas e harmoniosas para ocupar o lugar desses pensamentos estranhos que anda tendo. Então vai ver que isso vai passar sim. Isso vai acabar, falou firme. Quando? Perguntou aflito. Não sei dizer, depende de você. Ontem, por exemplo, não queria sair, mas depois se sentiu bem, não foi? Mas durou tão pouco que nem me lembro. Mesmo que pouco. Esse momento de melhor existiu. Então ele pode acontecer novamente, acontecer de novo e de novo, até ser permanente. Será? Pense em Deus, Humberto. Se for preciso, caia de joelhos. Vá ao encontro do Pai, a começar pela prece. Acredite, principalmente, acredite que Ele te ampare e Ele estará te amparando. Ore e diga, Pai, dê-me forças. Alguns segundos depois de vê-lo reflexivo, insistiu. Vamos encontrar Deus também na natureza, embaixo de uma árvore, olhando para o céu. Vamos sair, vamos a um parque andar descalços, respirar puro, sorrir diante da beleza de uma flor. Depois, agradecer a Deus por ver, por existir, pela oportunidade de vida. Mesmo que tenhamos complicado um pouco essa oportunidade, vamos fazer de tudo para arrumar e viver melhor. Ele ficou em silêncio, alinhou os cabelos, esfregou o rosto e a encarou com mais leveza no semblante, decidindo. Vou levantar e tomar um banho. Você me espera? Prontamente Lívia sorriu satisfeita, ficando em pé disse animada. Te espero lá fora, não demore. O espírito Rubens, revoltado com o que presenciava, despendia força por sua ira e se sentia cada vez mais fraco. Sua mente estava confusa enquanto experimentava extrema dor e muita tontura. Sem que pudesse ver, o seu mentor aplicava-lhe passes para acalmá-lo. Exaurido, sentou-se em sua cama e tombou ao deitar, deixando-se abater por uma espécie de sono. Enquanto isso, Adamastor, completamente insano, atacava os companheiros, exigindo-lhes alguma ação para deter Humberto e Lívia. Em vão. As sábias palavras de carinho serviram como um medicamento de alívio, consolo, esperança e bom ânimo. Lívia não estava só. Espíritos amigos a amparavam, pois a jovem se propôs a receber de Deus as bênçãos salutares e revigorantes que lhe chegavam nos momentos tranquilos de relaxamento, quando exercitava sua fé e esperança, cultivando pensamentos e sentimentos positivos de luz, paz e amor. As horas passaram. A tarde havia chegado ao fim. Apesar dos últimos raios de sol ainda brilharem no horizonte alaranjado, um frio cortante vinha através do vento. Lívia e Humberto saíam do parque e iam para o veículo no estacionamento. Nossa, que frio! Ela exclamou, cruzando os braços ao encolher os ombros. É mesmo? Onde está seu agasalho? Quando chegamos estava quente e eu deixei no carro. Andavam lado a lado, e ele teve o impulso de abraçá-la para protegê-la do frio, mas por causa das energias e ideias que lhe surgiam pelas companhias espirituais inferiores, deteve-se por se sentir mal. À medida que caminhavam com jeito generoso e agradável no tom de voz, ela comentou: adorei o passeio. Há tempos não fazia uma caminhada pela mata como hoje. Lembro-me de que eu era bem pequena, acho que tinha uns 7 anos, a última vez que fiz uma trilha como essa. Amanhã estaremos com dores nas pernas. Isso será ótimo, brincou. Veremos quais as regiões do corpo que precisamos malhar um pouco. A propósito, vamos procurar uma academia? E quando suas aulas começarem? Eu irei à academia aos sábados. Durante a semana podemos ver alguma coisa. Tem aquela que passamos em frente. Quem sabe? Ótimo, eu vou adorar. Chegando ao carro, ele foi para o lado do passageiro, mas antes lhe deu as chaves, dizendo: toma, você dirige, dê a volta. Lívia sorriu docemente ao pegá-las de sua mão. Por um instante, ficaram parados um frente ao outro. A proximidade fez com que seus corações batessem bem forte, enquanto se olhavam firmemente. O vento frio embaralhava os cabelos compridos de Lívia e, sem pensar, Humberto levou a mão em seu rosto e tirou os fios teimosos que cobriam sua face. Olhando-a nos olhos, como se invadisse sua alma, sentiu algo semelhante a uma doce alegria que não sabia explicar. Segurando seu rosto com ambas as mãos, ele aproximou-se de seus lábios com ternura e a beijou com imenso carinho, como sempre quis.
O tempo pareceu parar no momento em que a tomou nos braços, apertando-a junto de si, a beijou com todo o amor. Depois, Lívia o abraçou forte, escondendo o rosto em seu peito, murmurou baixinho: Eu não posso ficar sem você. Eu te adoro. Eu também te adoro, Lívia. Segurando seu rosto, fazendo-o encarar os seus olhos, murmurou generoso: Desculpe-me por tudo o que está acontecendo. Eu vou melhorar, eu te prometo. Sei que vai, tenho certeza. Beijando-a rapidamente nos lábios, ofereceu um leve sorriso e pediu: Entre no carro, está frio. A jovem obedeceu, deu a volta e entrou no veículo. Ao vê-la acomodado ao seu lado, perguntou: Você está bem? Melhor do que ontem, sorriu. Fico feliz. Valeu a pena termos vindo. Afagando-lhe o rosto, ela se aproximou vagarosamente, e indo ao seu encontro, ele a beijou com amor. Já era noite, e estava bem frio quando chegaram à casa de Dona Aurora, que foi recebê-los na garagem. A senhora achava-se apreensiva e tentava disfarçar o nervosismo. Olhando para o filho, percebeu melhor e até sorridente. Porém, temerosa, precisou avisar: Humberto, filho, eu achei melhor vir até aqui antes que vocês entrassem e... O que foi, mãe? O filho perguntou. Mesmo antes de saber do que se tratava, Humberto deixou-se abater por um torpor, uma tontura e sensação de desmaio que esfriou seu rosto pálido. Filho, se você não quiser, eu digo que não está bem e... Fala logo, Dona Aurora. O suspense é pior, pediu Lívia, também aflita. Sem trégua, a senhora anunciou. A Irene está lá na sala. Diz que quer falar com Humberto de qualquer jeito. O rapaz apoiou a mão na parede e debruçou a cabeça no braço. Sentia-se dominado por um mal-estar intenso. Lívia correu para perto dele e, afagando-lhe as costas, pediu: Levante a cabeça, Humberto, respira fundo. Estou sem forças, eu vou cair. Não vai não. Abra os olhos e respire fundo. Meu Deus, filho, eu devia ter mandado essa mulher embora. Num impulso, irritada, Lívia tentou se conter, mas respondeu: Deveria ter mandado mesmo. Aliás, nem deveria tê-la recebido. A senhora se esqueceu de tudo que essa criatura fez? Ai, filho, me desculpa. Calma, Dona Aurora. Humberto vai ficar bem. Abrindo a porta do carro novamente, Lívia fez com que se sentasse e pediu: Faça a respiração movimentando a barriga, como Sérgio te ensinou. Isso vai te acalmar. O que eu faço? Perguntou Dona Aurora. Lívia respirou fundo. Parecendo enérgica e decidida, resolveu: Deixe que eu vou lá mandá-la embora. É melhor a senhora ficar aqui com ele. Entrando pela porta dos fundos, ela foi até a sala, onde encontrou a outra sentada no sofá olhando a TV. Bem austera, cumprimentou altiva: Olá, Irene. Lívia, que surpresa! Espantou ao vê-la daquela forma quase arrogante. A surpresa é minha por você estar aqui. Eu não vim para discutir com você. Quero falar com Humberto. Escutei o barulho do carro dele chegando e, imediatamente, Lívia interrompeu. Pode não ter vindo aqui para discutir comigo, mas é comigo quem vai falar. Disfarçando o temor que sentia, colocou os fios de cabelos atrás das orelhas e a encarou firme ao falar. Depois de tudo que você aprontou com essa família, e principalmente com Humberto, não sei como tenho a coragem de vir até aqui, mas em todo caso, fique sabendo que ele não está muito bem e não vai recebê-la. Eu não aprontei nada, reagiu. Não? Perguntou em tom agressivo e irônico. Quem estava dormindo com Rubens há menos de uma semana do casamento? Você não pensa nas consequências de tudo o que fez? Conseguiu jogar um irmão contra o outro. Fez com que brigassem a ponto do Rubens precisar fugir e com isso morrer num acidente de moto. Você é a única culpada pela morte dele, pelo sofrimento da Dona Aurora e do Humberto, e ainda diz que não aprontou nada? Olha aqui, se você pensa... Cale a boca, Irene, vociferou. A casa não é minha, mas me sinto responsável agora pelo bem-estar dos que estão aqui, pois eles estão atordoados, por isso fora daqui, suma. Lívia se viu dominada por uma força que desconhecia. A passos rápidos, foi até a porta da sala que dava para uma área, e dali para o quintal e o portão da rua. Abriu e ordenou novamente: Fora daqui. Nesse instante, Neide, que estava entrando, levou um susto com a porta aberta abruptamente com um grito de Lívia. Porém, de imediato, ao ver Irene em pé parada, a irmã de Humberto exigiu olhando para as duas: O que está acontecendo aqui? Humberto estava bem, passou um dia ótimo. Chegamos aqui, essa infeliz aguardava para falar com ele.
Seu irmão ficou mal na hora. Não quer recebê-lo e sua mãe está atordoada lá na garagem com ele. Eu vim aqui e estou mandando-a embora. É isso. Neide sentiu-se esquentar. Imediatamente entrou, pegou Irene pelo braço e a empurrou porta fora enquanto a ofendia com palavreado baixo. Após ver Irene sair pelo portão, Neide retornou e encontrou Lívia sentada no sofá, curvada e com os cabelos cobrindo o rosto, escondido com as mãos. Você está bem? Preocupou-se Neide. Acho que estou. Fiquei nervosa, foi só isso. Cachorra desgraçada, gritou a outra inconformada. Foi tão difícil tirá-lo daqui hoje cedo e fazê-lo melhorar. Quando nós chegamos, ele era outra pessoa, estava tão bem, você tinha de ver. Minha mãe não devia ter deixado essa infeliz entrar se eu estivesse aqui. A Irene pegou sua mãe de surpresa. Dona Aurora ficou sem ação, pois não esperava jamais que ela tivesse coragem de vir aqui. Vendo Neide ainda nervosa e xingando, pediu: procure ficar calma, tá? Vou lá na garagem trazer Humberto e sua mãe. Será bom que ele não te veja assim, para não ficar mais nervoso. Vai lá. Vou fazer um chá, decidiu, procurando parecer mais tranquila. Não demorou para Dona Aurora e o filho entrarem na sala. Ele, abatido, tentando esconder os tremores, sentou-se no sofá e largou-se com os olhos fechados, enquanto sua mãe ao seu lado afagava-lhe o braço. Neide fez um sinal para que a mãe o deixasse com Lívia. Acreditava que ela teria mais jeito de lidar com seu irmão. Aproximando-se, Lívia lhe ofereceu uma caneca, dizendo: tome um pouco de chá, vai te fazer bem. Não quero, murmurou ele. Vendo-se a sós, a moça falou: Humberto, você não pode se deixar abater por isso. Aliás, é uma situação que terá de enfrentar. Vai precisar conversar com a Irene, afinal. Afinal o quê? Perguntou após um tempo de silêncio. O rosto de Lívia entristeceu ao lembrá-lo. Afinal de contas, existe a vida de uma criança envolvida em toda essa trama. Acredito ser sobre isso que ela veio conversar. Ele fechou os olhos e meneou vagarosamente a cabeça, negando a situação. Não estou preparado para lidar com isso, eu não quero. Mas terá de encarar a situação de um jeito ou de outro, falou firme, chamando a realidade. E se for meu filho, diante de tudo que a Irene fez, você não precisa olhar na cara dela, pois terá obrigação para com a criança. Meu Deus, murmurou extenuado. Tudo isso contribuiu para minha destruição. Não sei se eu vou suportar. Os ataques de espíritos inferiores o enfraqueciam a cada momento. O espírito Rubens, ao lado de Lívia, demonstrava-se inconformado e irritado com o que presenciava. Ficou extremamente revoltado ao vê-la se aproximar de Humberto, afagar seu ombro, beijar-lhe o rosto e levemente os lábios ao dizer: estarei ao seu lado, tudo isso vai passar. O espírito Rubens berrou e a ofendeu com palavras de baixo calão, mas ela não pôde ouvi-lo. Por que estão fazendo isso comigo? Querem me enlouquecer, gritou, desferindo socos que não sentiam. Humberto fez um gesto simples ao encará-la, forçou um sorriso amargo e exibiu uma expressão no olhar que Lívia acreditou por um segundo estar diante de Rubens. Ela se surpreendeu, tentou disfarçar, mas o rapaz percebeu e foi levado a perguntar: o que foi? Nada. Ainda abalada, respirou fundo, ajeitou os cabelos torcendo-os e os jogando para trás das costas e, por fim, tentou disfarçar, colocando animação ao propor: você precisa tomar um banho, comer alguma coisa e descansar. Amanhã terá um dia cheio. Você não imagina o quanto está sendo difícil lá na empresa. Não deixar os outros perceberem o quadro da minha insanidade. Que insanidade, Humberto? Protestou zangada. Pare com isso. Levantando-se, ele decidiu: vou tomar um banho e descansar um pouco. Eu preciso ir embora. Amanhã conversamos. Indo até a cozinha, Lívia se despediu de Dona Aurora e de Neide. Acompanhando, ele pediu: leve o carro. Amanhã você vem me pegar. A moça ficou pensativa, porém, depois de Neide incentivá-la, junto com a insistência de Humberto, ela aceitou. Na garagem, antes de entrar no carro, Humberto se aproximou, afagou-lhe o rosto com carinho e agradeceu. Obrigado por tudo. Eu seria incapaz de ter feito o que fiz hoje sem você. Mas o que você fez hoje além de sair um pouco? Perguntou sorrindo. É de sair um pouco que eu estou falando. Eu seria incapaz de fazer isso sozinho, obrigado.
Sorrindo docemente, ela lhe fez um afago na face pálida e com generosidade na voz falou baixinho. Foi ótimo te ver melhor. Humberto abraçou com força, beijou-lhe a testa, o rosto e procurou seus lábios, beijando-os com ternura. Em seguida, Lívia se foi. Retornando para dentro de casa, ele novamente se deixou abater por sensações devastadoras, vinda principalmente do espírito Rubens, que estava transtornado com o que presenciava e extremamente revoltado. Atacava o irmão com toda a sua fúria, todo o seu ódio. Mesmo sem poder vê-lo, Humberto recebia suas vibrações. E foi sob o efeito das sensações devastadoras que tomou um banho e se deitou, sem se alimentar. Lívia não podia ver, mas seguiu para casa na companhia de 2 espíritos amantes de Adamastor. Chegando, ela estacionou o carro de Humberto na garagem de modo a não atrapalhar a entrada ou saída dos outros 2 veículos lá parados. Ao entrar, deparou-se com seu pai exigente e sob o efeito da bebida alcoólica. Não foi difícil as companhias espirituais entenderem que o homem era agressivo, rude, bem grosseiro com as palavras. Mais fácil ainda foi envolvê-lo e induzi-lo a severa irritação contra a filha. Onde você estava até essa hora? Fui até a casa de Dona Aurora, pai. A mãe sabia que eu estava lá, explicou, tentando não se exibir constrangida. Que carro é aquele lá fora? É do Humberto. Respondeu enquanto bebia um copo com água. E o que você faz com ele? Porque esse rapaz te emprestaria um carrão desses? Sem esperar por uma resposta, ele a segurou pelos braços, apertou e a sacudiu inquirindo com modos estúpidos, falando com os dentes cerrados ao expressar sua raiva. Olha aqui, menina. Se pensa que vai passar de mão em mão e me fazer de trouxa, está muito enganada, entendeu? Pai, me solta. O senhor está me machucando. É para machucar mesmo, empurrou-a com violência. O que você está fazendo com o carro do irmão do Rubens? Humberto não está bem de saúde. Ela explicou. Desde que o irmão morreu, está abalado. Tomando uma medicação forte, o médico aconselhou para que não dirigisse. Nós trabalhamos juntos, o senhor sabe. Ele sempre me deu carona. Agora pediu para eu dirigir o carro para irmos para o serviço. Então, para ele não se arriscar e vir até aqui, eu trouxe o seu carro e vou pegá-lo em casa amanhã cedo, é só isso. O homem, grandalhão e bem forte, fitava com olhar dardejante, desconfiado, pronto para agredi-la novamente. Envolvido pelos espíritos sob as ordens de Adamastor, ele se aproximou, segurou-a pelos cabelos, torcendo-os, ao dizer enquanto ele puxava firme, ela segurava em sua mão. Veja lá o que você está fazendo. Se eu te pegar envolvida com alguma coisa que eu não aprove, vai se ver comigo, entendeu? Perguntou, empurrando-a com força de encontro a uma mesa. Lívia segurou-se na mesa com ambas as mãos para não cair. Franziu o rosto pelo que sentia. Depois passou a mão pela nuca para tentar aliviar a dor e murmurou para não irritá-lo. Fique tranquilo, pai. Não tem nada demais. Só estou fazendo um favor. Nesse instante, seu irmão Luís chegou e, por escutar parte da conversa, quis saber, piorando a situação ao indagar. E por que você veio para casa com esse carro ontem à noite? O quê? Gritou o senhor Juvenal, indo novamente em direção da filha. Pare, pai, por favor. Pediu afastando-se e tentando se explicar rápido. É que ontem eu fui na casa de uma amiga que teve neném, a Débora. Ela mora perto da casa da Dona Aurora. Saindo da casa da Débora, fui até lá. Fiquei conversando e quando vi, passei da hora. Para não depender da condução, que demoraria muito, Humberto pediu que eu viesse com o carro. Hoje voltei lá para levar o carro, mas ele tornou a pedir para eu ir buscá-lo amanhã. Violento, o homem já havia pegado em seu braço novamente, apertando forte, enquanto a escutava. Ao vê-la terminar, ele a esbofeteou com a outra mão, gritando: Isso é para você aprender a me contar as coisas direito. O senhor estava dormindo e não nos vimos hoje. Cale a boca. Fale quando eu mandar. Ao se ver livre, Lívia levou a mão ao rosto sem saber o que fazer. Se ficasse ali, a situação poderia piorar. Se fosse para o seu quarto, certamente o seu pai brigaria outra vez. Atordoada, ela esperou quieta, parada, até ele ordenar: Vai para o seu quarto. Eu não quero te ver mais hoje. Sem dizer nada, a moça obedeceu. Ficou em sua cama e chorou no escuro até o pai e o irmão irem dormir. Somente então,
Lívia pôde ir para o banheiro e, chorando, tomou um banho, indo dormir em seguida. Capítulo 18. Conversando com o Dr. Edson. O dia amanheceu frio e ainda havia um denso nevoeiro quando Lívia estacionou o carro frente à casa de Humberto. Ficou parada e sentada ao volante por algum tempo. Sentia algo errado. Seu coração estava apertado, batendo forte e descompassado. Isso a intuía um mau presságio. Ao entrar e ser recebida por Dona Aurora, que pediu para ela ir ao quarto de Humberto, deparou-se com o rapaz sentado em sua cama, padecendo sensações desagradáveis e depressivas. Na noite anterior, devido às agressões sofridas por seu pai e o clima tenso que experimentou ao se deitar, Lívia se deixou adormecer sob o efeito de pensamentos tristes e amargos que a castigavam. Sentindo-se amedrontada, entregou-se ao sono sem uma prece, sem ligar-se a Deus, rogando bênçãos protetoras e forças para suportar e agir com sabedoria. Por isso, durante o sono foi abalada e vampirizada pelos espíritos inferiores que a acompanharam e lhe incutiram ideias desanimadoras, julgamentos confusos e duvidosos. Ao acordar, para sair rápido de sua casa e não despertar seu pai, ela não quis perder tempo em fazer uma prece. Vestindo-se depressa, retirou o quanto antes. Por essa razão, naquele instante, estava esvaída de forças e, olhando para Humberto, pensou, outra vez, até onde eu vou suportar? Será que sou eu quem deve fazer isso? Sem comentar sobre o seu desânimo, ela se aproximou, foi beijá-lo, mas ele se levantou, esquivou-se, dando-lhe as costas ao dizer, Lívia, acho que foi um erro. O que foi um erro, Humberto? Perguntou com voz fraca. Nós dois. Olha, por favor, pare, não diga nada. Por favor, não diga nada, pediu firme e sentida. Respirando fundo, falou, parecendo exigir. Vamos trabalhar? Não quero pegar trânsito ruim. Ele se virou, ergueu seus belos olhos, empoçados em lágrimas, e pediu. Desculpa, não estou bem, certo? Afirmou com um nó na garganta e vontade de chorar. Porém, firme, tornou a dizer, vamos logo, não precisamos conversar. No caminho para o serviço, não falaram absolutamente nada. Chegando à empresa, ele foi para sua seção e ele para sua sala. Não se viram mais. Bem mais tarde, Júlia procurou perguntando animada. E o fim de semana como foi? Vamos tomar um café? Pediu com tristeza no tom de voz. Foi para isso que vim aqui, respondeu alegre. Logo em seguida, enquanto tomavam café, Lívia contou à amiga tudo o que havia acontecido. Como é difícil, Júlia. Eu não sei mais o que fazer. Lívia é assim mesmo. A pessoa nesse estado fica sensível a qualquer coisa. A muito custo ela melhora um pouco. Depois, por qualquer coisinha, cai em depressão. Fica desorientada, sente-se derrotada. Você vai precisar de muita paciência e bom ânimo, acredite. Você está indo pelo caminho certo. Será? Lógico. São após pequenos momentos de melhora que os grandes vão acontecer. Só acho que você deveria ter um reforço espiritual. Como assim? Deveria ir ao centro espírita com mais frequência, fazer um tratamento de assistência espiritual. Não só ele, mas você também. A outra ficou pensativa e Júlia perguntou, já pensou na possibilidade do Rubens não ter sido socorrido? Ele pode estar revoltado com seu estado na espiritualidade e também por ver vocês dois tentando ficar juntos. Eu cheguei a pensar nisso. O Rubens teve uma morte violenta. Foi uma pessoa que não procurou ter uma religiosidade. Só fez coisa errada e bem, não preciso nem falar. Vou fazer um tratamento espiritual sim, mal não vai fazer. Júlio olhou no relógio e se surpreendeu. Nossa, está na hora. A chegada de Ademir, encarregado de Lívia, interrompeu-as. Olá, meninas. Oi, Ademir. Você está chegando e nós saindo, avisou Júlia. A Lívia fica. Sorriu gentilmente. Preciso conversar com ela a respeito de alguns fechamentos. Então, até mais, disse a amigo, indo embora rapidamente. Vendo-se a sós com Lívia, ele sorriu de modo enigmático. Sentando-se à sua frente, fitou-a por longo tempo, observando cada detalhe. Ela ficou em silêncio. Seu belo rosto de nobres traços estava levemente escondido sob uma mecha larga dos fios longos de seus cabelos. Seus lindos lábios carnudos e bem torneados estavam entreabertos. Quando encabulada, sorriu docemente e perguntou, o que foi? Estou te admirando, só isso, respondeu deixando-o ainda mais constrangido e com o rosto enrubescido.
Você queria falar sobre o fechamento. Como você está? Interrompeu-a com generosidade imposta na voz branda. Eu? Sim. Sei o quanto está sendo difícil depois de tudo e queria saber como você está. Estou bem na medida do possível. Nunca tocamos no assunto e se talvez eu for indelicado, por favor me avise. Lívia ficou no aguardo e Ademir perguntou: Você ainda está chocada com tudo o que descobriu com a morte dele, não é? Não é uma situação em que eu esteja confortável, entende? Quem não está muito bem é Humberto, não é? Ouvi dizer que ele está com depressão, por isso parece tão estranho, sério. Nossa, estou impressionado. Ele sempre foi um cara tão alegre e descontraído, muito bacana mesmo. Você trabalha com ele há muito tempo? Quando entrei na empresa, ele foi o meu encarregado por 3 meses. Logo foi promovido a gerente. Não ficou nem 3 anos no cargo e foi convidado para ser diretor. Todo mundo ficou impressionado, pois é uma empresa antiga, multinacional e conservadora. Como você pode notar, ele é o diretor mais novo que temos aqui e muito bem conceituado pela presidência. Apesar da carreira meteórica, Humberto sempre nos tratou do mesmo jeito. É o tipo de pessoa que faz contato, vem conversar, sai para almoçar com a gente, ri, adora brincadeira, piadas. De repente fica desse jeito. Vê-lo assim é preocupante. Mas ele vai se recuperar, tenho certeza. Tocando em sua mão que rodeava a xícara de café, Ademir insistiu. E você, Lívia? Estou preocupado. Trancou a matrícula na faculdade. Não fale em reabri-la ou em fazer outra coisa. Não parece mais a mesma pessoa, está sempre quieta, preocupada. Acho que está precisando de um amigo, de companhia. Sabe, sair um pouco vai te fazer bem. Retirando a mão que ele acariciava, falou com jeito delicado para não ofendê-lo. Eu não posso rir sem ter um motivo. Embaraçada e um tanto nervosa pela situação inesperada, decidiu: é melhor voltarmos para a sessão. Eles se levantaram. Ademir se aproximou da jovem e bem perto ainda falou: Conte comigo. Quero te ajudar no que for preciso. Dizendo isso, ele fez um afago vagarosamente no rosto e ela se esquivou bem séria, mas sem dizer nada. De volta ao seu serviço, Lívia ficou pensativa e em dúvida. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, o ideal não seria ela sair, espairecer e procurar se divertir um pouco. Afinal, junto de Humberto, só perdia tempo, ficando angustiada e resolvendo problemas que não lhe diziam respeito. Além disso, tudo o que tentava fazer parecia não funcionar. Poderia sair com Ademir sem compromisso, pois era livre. Nada a obrigava a ficar ao lado de Humberto ou junto de sua família. Pensamentos como esses a invadiam a todo momento, colocando em prova, testando sua fidelidade aos compromissos assumidos. A decisão seria somente dela. Seu livre-arbítrio mostraria o seu verdadeiro arrependimento e sua evolução por erros que acreditou cometer no passado. Os dias foram passando. Humberto finalmente marcou uma consulta com o Dr. Edson, médico psiquiatra amigo de Sérgio. Após ouvi-lo atentamente, o senhor calmo, com fala mansa, explicou: Humberto, entre os transtornos de humor existe um chamado depressão. Há inúmeras pessoas que já experimentaram um estado depressivo e nem sabem. Eu gosto de lembrar isso sempre, enfatizou. Entre vários graus ou estágios de depressão, existe a mais acentuada, que é quando a pessoa não consegue realizar as suas atividades e precisa de auxílio profissional e médico. A depressão não é o fim do mundo, mas é incômodo e extremamente desgastante. O que é preciso é a pessoa reagir e buscar em atividades normais o prazer de viver. Veja bem, nós poderíamos ficar aqui horas, dias, semanas falando a respeito disso sem chegarmos a uma conclusão, principalmente porque eu não iria somente analisar os fatores psíquicos ou psicológicos, hereditários, hormonais ou fisiológicos, mas também e principalmente os fatores espirituais, o que daria uma discussão e um enredo enorme para a nossa conversa. Entretanto, estudos demonstram grande associação entre alguns transtornos de humor. Você me descreveu sentir dores e tensões musculares, dor no peito como se fosse infartar, palpitação, tremor, sensação de desmaio, tontura, tensão mental, sensação de que algo horrível vai acontecer e a impressão de que está ficando louco, dificuldade de concentração ou branco, sudorese, náuseas, inapetência, tonturas,
dificuldades para engolir, arrepios de frio e ondas de calor, aumento de peristaltismo, que é a diarreia, insegurança, mal-estar indefinido, vontade de chorar. Especialistas defendem que a fadiga está mais associada à depressão, enquanto que a dor está associada à ansiedade, pois provocam mais reações somáticas ou psicossomáticas. Esse estado, ou condição psicológica, está relacionado a acontecimento extremamente estressante, problemas, situações, doenças que atuam como estressores, que é quando a pessoa fica chocada e preocupada ao saber que tem uma doença grave ou de difícil tratamento, por exemplo. Você me relata também um estado como que flutuante de medo ou insegurança, como se algo fosse acontecer, mas nada está acontecendo e não há motivo racional para isso. Não chega a ser uma crise de pânico, um estado que não atinge o desespero da fobia. É uma apreensão muito grande, muito tensa, sem motivo aparente às vezes. Em princípio, o pânico e a ansiedade parecem não fazer muito sentido, mas estão extremamente ligados, principalmente no seu caso, por você ter experimentado um transtorno de estresse muito grande, em minha opinião. Distúrbio, ou a síndrome do pânico, é um tipo de transtorno de ansiedade. O ataque ou a crise do pânico ocorre sem nenhuma causa razoável, porém sempre depois de algum transtorno de estresse traumático. Geralmente, a crise de pânico se apresenta com sentimento de insegurança total, medo de perder o controle, medo de morrer, dor no peito, tontura, suor frio, dificuldade de respirar. O pior é que, passada a crise, a pessoa fica apavorada de que novamente aquilo possa acontecer e aqueles sintomas horríveis persistam por dias ou semanas depois do episódio original. Tudo o que o Senhor falou tem a ver com o que eu sinto. Por isso é um desafio muito grande buscarmos uma definição, diagnosticarmos precisamente e darmos a denominação exata de um transtorno de humor, pois as condições gerais que levam a pessoa à primeira crise são extremamente particulares, únicas e diferentes. Infelizmente, continuou o médico, muitos profissionais da área da saúde, pior, os que não são especialistas na área da saúde mental, denominam todo e qualquer transtorno ou desequilíbrio como sendo depressão e falam de uma forma como se isso fosse algo fatal. Observe um exemplo muito comum. Um fator estressante levou uma pessoa a uma crise de ansiedade. Vamos dizer que, em meio a toda a movimentação de sensações horríveis, sentimentos confusos e diversos, sintomas físicos que nunca observou antes, ela fica apavorada, lógico, porque desconhece o que está acontecendo. Junto com essa movimentação que é a crise, ou depois, vem o estado depressivo, infinitamente triste, é um terrível mal-estar. É aquela coisa indefinida que não dá para explicar, tira nossas forças, puxa-nos para baixo, dá uma vontade incontrolável de deitar. Então vem os pensamentos decaídos, e para onde olhamos pensamos em dor, doença, morte e tristeza. Parece que nunca mais vamos sair desse estado. Isso mesmo. Nesse caso que dei como exemplo, a pessoa não está só com depressão. Seu estado depressivo tem uma causa, uma origem, que é o transtorno de ansiedade. A ansiedade é culpada por tudo. Ela, na verdade, não tem de tratar a depressão. O que essa pessoa precisa é fazer um trabalho psicoterápico com a sua ansiedade. Trabalhar o que dispara a ansiedade, que a leva para esse estado ou para uma crise. Cuidando disso, automaticamente a depressão some. Tudo funciona mais ou menos da seguinte forma. A pessoa fica apreensiva com algo que vai acontecer, ou que talvez aconteça. Depois ela passa a ter as sensações horríveis, por fim vem a depressão. A ordem é mais ou menos essa. Mas existem aqueles que dizem que ela tem depressão. Dizer isso é inadequado. Como eu disse, há os transtornos de humor e a depressão é um deles. Sucedem inúmeros fatores que levam uma pessoa à depressão, entre eles os emocionais são os que se destacam. Nos transtornos de humor, como a depressão, a síndrome da fadiga crônica e os transtornos de ansiedade compartilham de uma mesma fisiopatologia em termos psicológicos. Isso sugere que o quadro clínico e até mesmo a neuroquímica envolvida são muito semelhantes nesses transtornos. É inadequado denominar depressão para toda e qualquer tristeza, como também é inadequado chegar para um paciente na primeira consulta e dizer: você tem síndrome do pânico,
Você tem depressão, você tem ansiedade. Isso não é certo. Conforme expliquei, não é fácil definirmos o que o paciente tem de imediato. Quem faz isso ou é muito bom ou pode ser um irresponsável. Acham que só ir ao médico e tomar remédio é suficiente. Lamentavelmente, os profissionais da área da saúde mental estão banalizando o tratamento de alguns pacientes e para toda e qualquer queixa prescrevem antidepressivos. O número de pessoas que usam essas drogas é muito grande e, ao meu ver, desnecessário. Um comprimido não vai resolver um desafio que deve ser tratado na alma, com a mudança de comportamento e de pensamento de situações passadas e atuais. Alguns remédios só vão deixar algumas pessoas apáticas como um zumbi, anestesiadas e sem reação. Isso não é cura, é só um adiamento. Pense bem, quem disse que a depressão acaba quando a criatura desencarna? Desencarnado, o espírito não terá o antidepressivo para se anestesiar. Com isso, vai entrar em terrível desespero, não só por estar viciado na droga que usou como antidepressivo quando estava encarnado, mas também por não ter fortalecido o espírito, organizado a mente e se guarnecer psiquicamente com meios eficientes. A coisa mais comum é quando chega um paciente e eu explico tudo isso. Vejo que o seu caso natural, ele está deprimido pelo falecimento de um ente querido e não prescrevo o uso de antidepressivo. Esse paciente sai daqui e procura outro médico, pois é o que ele quer é o remédio. Com isso só posso deduzir que ele quer chamar a atenção, quer estar na moda. Uma vez, contou o médico, chegou aqui neste consultório uma moça com sua mãe viúva. A senhora parecia hipnotizada, quase não falava e mal reagia. A filha contou que havia mais de 5 anos a mãe estava daquele jeito. Desde a morte de seu filho caçula entrou em depressão. Ela e os irmãos a levaram ao médico e a mãe já havia tomado diferentes antidepressivos com as mais variadas dosagens. Apesar disso, ela chorava, desesperava-se muitas vezes e nenhum lugar estava bom. A senhora só queria cama e tinha de ser em seu quarto na penumbra e bem fechado. Dei várias recomendações. As primeiras dela foi caminhada e exercícios físicos que aumentam a produção de químicas naturais do organismo e que melhoram o humor. Depois, terapia ocupacional como pintura, crochê, tricô feito em grupo, fora de casa. Psicoterapia com um psicólogo bem capacitado, natação e yoga, salão de cabeleireira, que agora tem um nome mais bonito. Rio gostoso ao dizer, centro de estética. Falei que deveria assistir à novela, ir para um baile, fazer dança de salão, ir à igreja, entre outras coisas. E ainda disse que se ela quisesse mesmo melhorar e sair desse estado, ela precisaria desmamar dos remédios, ou seja, vagarosamente, diminuir as dosagens até se livrar completamente do vício daquelas drogas, porque aquela mulher estava viciada. As pessoas se esquecem de que essas drogas viciam. Foi um grande erro darem antidepressivos para aquela senhora por causa de sua tristeza pela morte do filho. A mulher precisava era chorar, viver o luto, ficar revoltada com todo mundo e até com Deus, porque não? Isso iria fazê-la gastar toda aquela energia dolorosa que estava represada. Certamente, com o tempo, ela iria fazer as pazes com Deus e a revolta acabaria. Ela não ficaria deprimida para sempre como ficou por causa da dependência dos remédios. Sofrer é ruim, é horrível, mas faz parte da vida. O sofrimento passa assim como a alegria chega. Tudo em nossa vida vem e vai, porém com todas as experiências que vivemos, sejam elas boas ou ruins, nós nos fortalecemos sem dúvida. Se fugirmos e nos anestesiarmos, só estaremos adiando o encontro de nós com nós mesmos, ou seja, não estamos encarando a vida, não estamos encarando quem somos e não vamos reagir, melhorando-nos. Um dos médicos que consultei até trocou meus remédios, mas disse que eu tinha síndrome do pânico. Disse que isso poderia passar ou eu me acostumaria a viver normalmente com isso. Estou chocado, Humberto. Em casos como o seu, ninguém, muito menos um médico, pode afirmar que isso vai durar para sempre. É um absurdo. Tão menos dizer que você tem uma coisa ou outra sem antes acompanhar e estudar muito bem o seu caso. Somente depois de um tempo de terapia, um bom profissional poderá afirmar um diagnóstico. Você pode ter uma ou duas coisas, por que não? Não posso afirmar agora o que você tem.
Eu acho, veja bem, eu acho, enfatizou, que você teve uma crise de ansiedade por estar contrariada e com raiva por conta de seu casamento forçado e por ver a moça de que gostava envolvida com seu irmão e também insatisfeita. No meio desse processo ou crise, você teve um choque por querer matar o seu irmão e ele veio a falecer, entrou em depressão. Algo mais disparou o pânico, talvez muito provavelmente algum trauma ou repressão do passado, mas isso é resolvido com psicoterapia e não com remédio. A ansiedade é algo muito terrível e as pessoas ignoram isso. A ansiedade é o disparador de muitos transtornos. Ela faz com que o indivíduo haja sem pensar ou faz se remoer e pensar demais. É algo que tem tratamento somente com a psicoterapia. Remédio não resolve a ansiedade. A ansiedade é algo terrível. Tanto que pesquisas mostram que pessoas com ansiedade infartam mais. A ansiedade os joga na depressão. Não estou afirmando que você teve crise de ansiedade ou que tem depressão ou pânico. Antes de um período de psicoterapia, em que se investigue bem fundo o que lhe aconteceu, ninguém pode afirmar categoricamente o seu estado. Talvez seja bem comum fazerem um diagnóstico precoce. Um outro médico antes desse disse que eu tinha depressão e que talvez nunca saísse desse estado. Falou que existiam muitos remédios que eu poderia tomar pelo resto da vida e trocando esporadicamente, quando meu organismo se acostumasse com eles. O Dr. Edson balançou a cabeça negativamente, parecendo inconformado. Depois, brandamente comentou: Humberto, no seu caso, posso afirmar, isso vai passar, não se desespere, não se acomode. O que eu recomendei para aquela senhora de quem falei não é nada impossível para ninguém, e é o que eu recomendo para você. Para algumas pessoas, a psicoterapia é cara, doutor. Nem todos podem fazer. Quem disse que não existem psicólogos à disposição gratuitamente? Na Associação dos Psicólogos Espíritas, você pode ter um excelente acompanhamento gratuito. Em algumas universidades, no curso de psicologia também. Eu sei que os atendimentos são supervisionados e você não estará somente à disposição de um aluno, não. O trabalho é bem sério. Mas há pessoas preguiçosas que conseguem uma vaga para atendimento, agendam um horário, mas não comparecem, prejudicando a si mesmas. O profissional queria atendê-la e a vaga de outra pessoa necessitada. Isso é terrível de se ver. Não só a psicoterapia pode ser gratuita, outras atividades também. Muitas igrejas, centros sociais, clubes, casas espíritas oferecem terapias ocupacionais com instrumentos musicais, coral, tricô, pintura, artesanato e outras atividades. Salão de dança? Você encontra vários por aí. Fazer caminhada é só pôr um tênis e sair andando. Há muitas escolas de manicure e de cabeleireira que são gratuitas ou com uma taxa pequena para se fazer as unhas, cabelos e outras coisas. Tudo que a pessoa se esforçar para encontrar, ela encontrará de graça. Isso tudo vai preenchendo a vida, vai dar novas ideias, novos pensamentos e voltará pouco a pouco o ânimo e o bom humor. A criatura pode se revelar e se superar, mas infelizmente temos aquele tipo de pessoa que potencializa, aumenta o seu problema para usá-lo como desculpa, a fim de não enfrentar a vida, de negligenciar a responsabilidade. Esse tipo de pessoa dificilmente vai se recuperar, porque para ela é mais fácil, é muito cômodo inconscientemente, prazeroso dizer que tem depressão, síndrome do pânico, ansiedade e, olha, Ramedou, eu sou muito sensível, não posso ficar contrariada, não posso me estressar, não posso isso ou aquilo. Enquanto essa pessoa falar, pensar e agir assim realmente, ela não vai poder nada, ela não vai se recuperar. Transtornos como esses são alertas espirituais ou psíquicos, sinalizando e dizendo: olha, você precisa mudar os seus pensamentos, sentimentos, palavras, ações, pois o seu nível espiritual psíquico não está bom. Você pode e vai ter de mudar, hoje ou amanhã, porque não pode ficar assim eternamente, porque quando permanece assim inerte, você não evolui. Veja, terá de se recuperar aqui ou na espiritualidade. A escolha é sua, mas pense bem. Aqui você conhece os meios e tem ajuda. Na espiritualidade não se sabe o que vai enfrentar. Tudo o que o Senhor está me dizendo é muito importante. Tenho até medo de pensar o que espiritualmente está acontecendo comigo. Foi bom falar nisso, Humberto. Com muita experiência clínica nessa área e como espírita,
Posso lhe dizer que os obsessores estão fazendo a festa no plano espiritual à sua volta, e não é preciso ser médio para dizer isso. Eles podem aproveitar esse abalo para envolvê-lo com energias bem funestas, pensamentos e sentimentos que potencializam 1000 vezes o que realmente esse estado é de fato. Imagino. Pensando um pouco, o rapaz olhou firme para o médico e falou convicto. Apesar do abalo, eu quero e vou mudar esse quadro. Não vou me permitir ficar nesse estado, e para isso quero ajuda e orientação. Ótimo. Riu o doutor satisfeito. Doutor, andei com pensamentos confusos e ideias estranhas como a de... Envergonhou-se, mas contou. Matar meu irmão. Ainda querer matar a minha ex. Pensamentos suicidas. Pode ser efeito dos medicamentos? Eu acredito que sim. Os medicamentos podem interferir na capacidade de julgamento, pensamento e ação de uma pessoa, provocando ou potencializando esses desejos, sim. Eu prescrevo esses medicamentos com extrema moderação e por um período bem curto conforme o caso, pois sei que nenhum remédio pode alcançar a verdadeira origem desses sintomas, falou o médico com franqueza. Porém, nisso pode ter uma bela dose de obsessão, sem dúvida. Vamos lembrar que você não sabe qual a ligação sua e de seu irmão no passado. Sua ligação com sua ex. Será que seu irmão não o matou em vida passada e você não lhe perdoou como deveria e queria inconscientemente vingar-se dele nesta existência? Talvez até por isso esse estado, essa crise veio para lhe cobrar uma postura mais equilibrada de amor verdadeiro e perdão, compatível com a sua índole espiritual, a sua propensão natural de fé, amor e perdão. Será que com sua ex não teve um relacionamento turbulento também e, após alguns segundos, considerou arrependido do que havia falado? Por favor, Humberto. São somente suposições. É só o meu lado espiritualista falando. Pode ser uma expressão do seu inconsciente que se manifestou por causa desse transtorno e se potencializou com a medicação, mas isso pode e deve ser tratado. O correto não é você perguntar, por que eu tive isso? O correto é se questionar, para que eu tive isso? Com certeza a resposta virá. Descobrirá que teve isso para evoluir, crescer, fortalecer-se e principalmente corrigir-se, desenvolver mais amor e fé. Para sofrer a crise que sofreu, foi porque as energias criadas em você, por você mesmo, foram incompatíveis ao amor e à fé que aprendemos com Jesus. Deus é bom e justo, e ninguém fica assim eternamente. Vai precisar de muito empenho e determinação, mas vai conseguir, certo? Quero começar me livrando desses remédios e também começar a psicoterapia. Sorriu animado. Foi a melhor notícia que eu tive hoje. Vamos lá? Vou ajudá-lo a diminuir esses medicamentos até a isenção total. Não se pode repentinamente parar de tomar esses remédios. Vou avisá-lo e provavelmente o psicólogo também o alerte de que haverá momentos em que você achará que não está adiantando nada. Vai querer um remédio mágico ou vai querer a medicação de volta para tirar toda e qualquer sensação que esteja sentindo. Alguns chamam a esses momentos ou períodos de caídas. Eles não têm muito a ver com os remédios, mas sim com o estado emocional. Na verdade, são adaptações psíquicas e fisiológicas, vamos dizer. O caminho é a sua recuperação e uma nova pessoa mais firme, mais sábia com o despertar das novas ideias. Aquilo tudo que aquela moça, Lívia, sim, a Lívia, tudo que ela lhe aconselhou é verdade. Será muito bom para você. Saia, dance, ande. Tenha várias atividades tranquilas, prazerosas e tudo vai acontecer naturalmente, mas não dependa somente da companhia dela. Faça o que tiver de fazer mesmo sozinho. Você me disse que era instrutor em curso de espiritismo e que fazia palestras também. Sim, eu era. Não, você ainda é. Sorriu. Volte a essa atividade. Mesmo se no início estiver inseguro, volte aos poucos, vai lhe fazer bem. Após vê-lo fazer anotações, Humberto, curioso, perguntou: Doutor, a propósito, a senhora que mencionou que sofreu depressão por mais de 5 anos, ela melhorou? Ficou ótima? Tornou-se outra pessoa? Uniu-se a um grupo da terceira idade, começou a viajar, a participar de passeios. A filha me encontrou um dia no centro e reclamou da mãe para mim. Disse-me que a mãe se tornou um pé de valsa e tinha arrumado um namorado. Por ser viúva, estava pensando em se casar novamente. E aí? Ora, virei para a moça e perguntei:
Se ela queria sua mãe trancada e deprimida dentro de casa como antes, ou alegre e extrovertida como ela estava. A moça sorriu, mas não respondeu. Eu ainda falei, deixe sua mãe viver, deixe ser feliz. É bom saber de casos assim. Infelizmente, as pessoas só comentam assuntos catastróficos. Uma coisa de que gosto de alertar é para a pessoa não falar ou se lembrar do nome do que ela tem. Como assim? Tem gente que vive dizendo, eu tenho depressão. Com essa afirmação, a sua mente fica presa nesse estado. Ela acredita e vive tendo o que diz ter. Esquecer o nome depressão, pânico, ansiedade e, se for preciso mencionar, dizer, eu tive, não tenho mais. Em seguida, afirmar, a cada dia estou melhor, mais seguro e feliz. Essa é uma tática ótima para impressionar o inconsciente e mudar de atitude mental. Você sabe, como disse o grande sábio, o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Ao vê-lo pensativo, ainda orientou, vamos falar em termos de energia. Devido às contrariedades da sua vida, você criou sentimentos ruins, que são energias negativas, e todo o seu corpo físico sofreu as consequências de um choque, por causa dos seus desejos e sentimentos que experimentaram um grande conflito. Assim sendo, você está carregado ou sobrecarregado de uma energia muito negativa. O que precisa fazer é gastar, livrar-se dessa energia ruim, para que uma energia boa ocupe novamente esse lugar. Você precisa suar, literalmente suar, transpirar. Isso ajuda muito a se livrar, a gastar essa energia negativa. Sorrindo, continuou. Depois disso, não fique parado. Procure ambientes, terapias, ocupações ou trabalhos saudáveis, como a leitura de um bom livro, ir à casa espírita para palestras e passes ou outras atividades salutares, pois será isso que irá ajudá-lo a repor as energias saudáveis, o espaço vago deixado pela energia ruim que gastou. Além disso, leia o Evangelho segundo o Espiritismo diariamente antes de dormir. Leia o parágrafo e reflita. Ore pedindo a Deus um sono tranquilo, reconfortante, que possa repor suas energias mais saudáveis. Peça proteção de seu anjo da guarda, de amigos espirituais que atuem em nome de Jesus. Peça com muita fé. Tudo isso com certeza vai ajudá-lo muito, acredite. O médico ficou conversando por mais algum tempo com Humberto, fazendo-o sentir-se melhor, mais seguro e decidido a melhorar. Era final de semana. Lívia, sentada no sofá da casa de Dona Aurora, ouvia atentamente sobre o que Humberto contava a respeito da consulta com o Dr. Edson, o psiquiatra, e o Dr. Fabiano, o psicólogo, indicado por Sérgio, que ele foi consultar. O que você achou? Perguntou ela. O Fabiano me passou muita confiança e me animou bastante, reforçando que é possível sair desse estado e me fazendo entender melhor o que sinto, pois eu nunca podia imaginar que essas sensações ou sintomas pudessem existir, muito menos que ocorreriam comigo. Eu venho te dizendo que isso vai passar, mas não acredita. Eu sei, mas quando essa informação vem de um profissional é diferente. Após alguns segundos comentou, você deve estar cansada de me ver assim, só me queixando e falando o que sinto, não é? Não é agradável ouvir queixas. Às vezes me sinto aflita sem saber o que fazer, mas já percebi que você tem melhorado principalmente nos últimos dias. Está reagindo, agindo. Obrigado por me ajudar, Lívia. Sentada ao seu lado, ela afagou-lhe as costas com carinho e estampar suave e belo sorriso. Em seguida propôs, vamos sair e dar uma volta? Para onde? Não sei, coloque um tênis. Vamos andar um pouco. Humberto sorriu, levantou-se e concordou. Só um minuto, tá? Dizendo isso, ele foi para o seu quarto. Sem que percebessem, na espiritualidade, Rubens se demonstrava totalmente descontrolado, desgraçado e seus. Depois de vários nomes indecorosos, vociferava. Vou acabar com vocês dois. Vou matar essa safada e depois você. Como podem fazer isso na minha cara? Enquanto colocava o calçado, Humberto sentia-se mal. Experimentava uma tontura que o enfraquecia, ao mesmo tempo que sentia o rosto fio e gotejado de suor. Diante de sua demora, Lívia foi até o quarto e, espiando, perguntou, posso entrar? Ao vê-lo sentado, mas com a parte superior do corpo deitado sobre a cama, quis saber. O que foi, Humberto? É aquilo de novo, murmurou. Mesmo percebendo o trêmulo, pediu. Sente-se direito. Respire fundo. Obedecendo, ele falou.
Estou acontecendo algumas coisas meio diferentes comigo. É horrível, parece que vou morrer. Não vai. Não vai mesmo, é só uma crise. Abre os olhos e respire fundo. Apesar do pavor que eu dominava, Humberto atendia os seus pedidos. Lívia foi até a cozinha e trouxe um copo com água adoçada. Ao segurá-lo, pediu em pensamento para amigos e benfeitores espirituais que depositassem fluidos balsâmicos que pudessem ajudá-lo a se recompor mais rápido. Sem que ela visse, foi atendido imediatamente pelos mentores que os acompanhavam. Chegando ao quarto, solicitou simplesmente: bebe um pouco, vai te fazer bem. Lívia ajoelhou-se frente a ele e segurou suas mãos gélidas e suadas entre as suas. Ignorando como proceder, fechou os olhos e começou a orar. Em seu socorro, do ponto mais alto, veio uma luz azulada e cintilante, que generosamente envolveu Lívia, que passou a ter todo o seu corpo areolado. Sem perceber, ela transmitia fluidos sublimes ao rapaz à sua frente. Tais energias lentamente invadiam Humberto e provocavam pequenas ondas de choque que se manifestavam como calafrios. A energia em forma de luz, grandiosamente divina, chegava até os espíritos inferiores ligados a Humberto e produziam neles infelizes reações como que intoxicantes. Amedrontados, espíritos sob as ordens de Adamastor começaram a gritar por seu nome e em fração de segundos ele apareceu. Percebendo o que acontecia, Adamastor imediatamente dirigiu-se a Humberto, áspera e estrondosamente impondo: você vai morrer. Está morrendo da pior forma, seu desgraçado. Essa aí levou seu irmão à morte e agora vai levar você. Sinta o horror da morte. Sinta que o inferno está chegando. É onde eu te espero. Humberto começava a se recuperar um pouco, mas subitamente foi invadido por nova e gigantesca onda de mal-estar indefinido. Interrompendo Lívia, que se concentrava em uma prece sentida e se ligava ao alto, comentou: parece que eu vou morrer. Que coisa horrível. A fala do rapaz bastou para a moça abrir os olhos e prestar atenção no que ele dizia. Sob o olhar de revolta de Adamastor, ela se sentiu fraca e inútil diante de tudo. Mesmo na espiritualidade, em plano que não conseguia ser percebido pelos demais, Nelson e Alda envolveram Lívia, protegendo-a dos ataques do obsessor e seu grupo. Sob a inspiração dos mentores, ela reagiu. Humberto, levanta. Não posso, eu vou cair. Não, não vai, falou firme exigindo. Levanta agora, parece que é essa cama, esse quarto que te deixam assim. Ela o puxou e o fez ficar em pé. Ao olhá-la, Humberto passava mal, lembrava-se de seu irmão, de como ele desencarnou, de como deveria ter sofrido e muitos outros pensamentos velozes e decaídos. Exigente, mas muito educada e generosa, ela falou: não é possível. Agora há pouco lá na sala você estava tão bem. De repente chega aqui no quarto e fica assim. Isso não é normal. Eu sei, mas não posso fazer nada. Ah, pode sim. Vamos sair, venha. Daremos uma volta. Sem conseguir concatenar as ideias, sentindo-se fraco e indefeso, Humberto acompanhou, mesmo sob as reclamações e ameaças furiosas de Rubens, que ficou na casa. Tempo depois, ao caminharem por uma avenida ladeada de árvores, ela perguntou: sente-se melhor? Um pouco. Foi uma crise, você não vai morrer, nada vai te acontecer. Crise do quê? Perguntou ele entristecido. Sei lá, o nome pouco importa, vou me chamar de crise. Estou me sentindo melhor, mas muito estranho, sinto um tremor por dentro. Quando falo, parece que não sou eu que estou falando. Se dou risada, é como se não fosse eu quem estivesse rindo. É estranho, não é? Isso também vai passar. Você fala com tanta convicção, Lívia. Já ouvi alguém passar por isso? Já ouvi falar. Pelo que te conheço, você tem força interior mais do que suficiente para vencer esse estado. Um tratamento de assistência espiritual seria muito bom. Você começou, mas não deu continuidade. Será que tive essa crise porque o médico diminui um pouco a dosagem dos remédios? Não creio. Por quê? Porque já teve outras crises com a medicação em alta? Eu acho que precisa mudar aquele quarto. Se me permite, vou falar com a Neide e pedir para ela e sua mãe mudarem sua cama de lugar, tirarem dali a cama que foi do seu irmão, as roupas dele do armário, mudar tudo, entende? Deixar o quarto mais iluminado, mais arejado. Quem sabe pintar com uma cor mais alegre, aquela cor gela muito fria, riu com gosto. Eu sempre quis um quarto azul, admitiu. Azul seria perfeito.
Poderíamos mudar as cortinas também. Tirar as cortinas beges e trocar por azuis? Não. Creio que tudo azul não ficaria bom, mas cortinas brancas cairiam bem. Além disso, com uma cama a menos, você poderia mudar a mesa do computador e fazer uma bancada, para que possa escrever ou ler perto da janela, o que acha? É mesmo. Assim, Lívia começou a desviar os pensamentos de Humberto do que ele sentia, pois ele não tinha outro assunto para falar, a não ser sobre o seu estado. As sugestões sobre as mudanças o faziam tecer planos e desenvolver ideias novas e produtivas.